Graças a paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí, tá? Espero que esteja tudo debaixo da bênção de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura e hoje nós vamos ler um texto muito conhecido. Talvez eu não acrescente nada novo no que vocês já conhecem, mas vamos refletir nesse texto, vamos pensar o que a gente pode aprender quanto ao papel de Jesus, da mulher samaritana, dos discípulos. É, talvez eu não fale nada que você não saiba, mas eu costumo dizer que o evangelho ele é bem simples. Ele basicamente ele é ensinar e lembrar do que foi ensinado. Então talvez eu esteja lembrando de algo que foi ensinado, beleza? Hoje nós vamos ver então essa conversa aqui de Jesus com a mulher samaritana. Nós terminamos o capítulo 3 e o capítulo 3 nós temos o testemunho acerca de João Batista, o testemunho de João Batista acerca de Jesus, aquela passagem que ele fala, importa que ele cresça, que eu diminua, que ele é amigo do noivo e que ele se alegra em apenas ouvir a voz do noivo, tá bom? Bom, como nós já vimos, Jesus ele estava nas regiões onde havia ali batismo, região de muitas águas, junto com João Batista, tá? Junto não, próximo, tá? Perto, mas não necessariamente junto, tá? Há uma discussão, por exemplo, em volta de João Batista, dos seus discípulos, perguntando sobre aquele a quem João Batista batizou, além do Rio Jordão, ele estava agora batizando. E João Batista ele entra nessa questão de dizer, olha, eu sou apenas amigo do noivo, eu apenas levo as pessoas para poder encontrar-se com o noivo. Agora, nós vamos ver que há um momento, não sei se vocês vão se lembrar, em que eles dizem assim, olha, ele está batizando. E aí, dá a entender que Jesus batizava, tá? Dá a entender que Jesus batizava. Só que esse texto aqui, em João 4, vai deixar bem claro de que Jesus em si não batizava, tá? O que isso vai mudar? Não muda muita coisa. Mas Jesus em si não batizava, tá bom? Então vamos lá. Os fariseus ouviram falar de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então Jesus estava ganhando aí, tá? Por isso que João fala, importa que ele cresça ou diminua. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, tá? Então Jesus não batizava, eram os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ficou sabendo que os fariseus, lembra lá dos fariseus, ficaram sabendo que ele batizava, ficou sabendo disso, saiu da Judéia. Aí nós vamos voltar o quê? E vamos para o mapa. Mas vamos lá, vamos por parte aqui. E voltou outra vez para a Galiléia. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o mapa. Vou pegar aqui e vou colocar com vocês aqui, olha. Deixa eu pegar aqui o mapa. Tá aqui, ó. O mapa está aqui, beleza? Deixa eu tirar um pouco o zoom, beleza? Aqui, ó, tirar um pouco o zoom. Jesus, então, está aqui na Judéia, certo? Ele ficou sabendo, pode ser aqui também, tá? Nessa região. Ele ficou sabendo disso e ele foi outra vez para Galiléia. Lembra que eu te falei que aqui dá quase aí uns 200 km, né? Então, é alguns bons dias caminhando, tá? Então, Jesus agora ele tem que sair daqui e vir para cá. Logo, você deve pensar, ó, então, o caminho mais próximo é aqui, certo? Isso mesmo, o caminho mais próximo é aqui. Só que os judeus, eles faziam de tudo para dar a volta por aqui, porque eles não gostavam de passar nessa região aqui chamada Samaria. Para que você entenda o contexto aqui, é importante você entender um pouco então da história de Israel. Teve uma determinada época, você vai se lembrar que Salomão ele foi rei, certo? Rei Salomão, filho de Davi, ele foi rei. Depois Salomão morreu, o seu filho Roboão foi rei. Só que o seu filho, ele foi pesado para a nação de Israel, ou seja, eles pediram, vou resumir aqui, eles pediram para que Roboão, filho de Salomão, diminuísse os impostos
estava muito pesado. E Roboão, ao invés de escutar os sábios, eles não escutaram os sábios. Ele acabou escutando, na verdade, os jovens, amigos dele. E aí ele falou assim, não, eu vou ser mais pesado quanto aos impostos. Logo, eram 12 tribos, certo? Vamos pegar aqui. Aqui acho que eu tenho um mapa das 12 tribos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui vai ter 12 tribos, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ver que aqui você tem as tribos, então, de Judá, Benjamim. Você tem aqui Manassés, Efraim, Dan, é onde as tribos ficavam, tá? Aqui já eram os Moabitas, né? Rubem, Gade. Aqui, ó. Rubem, Gade, Manassés. Tem aqui acima Naftali, Zebulon, Issacar, tá tudo aqui, certo? O que que acontece? 12 tribos, tá? Logo, 10 tribos aqui resolveram, então, não se submeter mais ao rei Roboão. Então, eles acabam rompendo com Roboão. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá vendo? Tem Judá aqui, Judá e Benjamim. Essas duas tribos, daqui para baixo, ó. Daqui para baixo, fica 2 tribos. Daqui para cima, ficam 10 tribos. Ou seja, Reino do Norte e Reino do Sul. Por isso, quando você for ver os profetas, vocês vão ver sempre falando assim, ó. Judá e Israel. Israel ficou aqui, tá? Só que onde vai entrar essa questão de Samaria, que a gente estava falando, tá? É importante você entender isso aqui. Chega um determinado tempo na história que as pessoas do norte, tá? Do norte aqui, ó. Vou pegar outro mapa aqui, desculpa aí. Outro mapa aqui, por exemplo. Eles acabaram se misturando com outros povos, tá? Com outros povos. Aqui tinha uma capital chamada Samaria, tá? Samaria. Eles acabaram se misturando com outros povos, tá? Eles se misturando com outros povos, logo a capital, na verdade, chamava-se Samaria, eles se misturaram com outros povos, então eles acabaram por ser muito desprezados pelo Reino do Sul, que era o reino que ficou ali com o templo, com adoração, aquela coisa. Por isso que é importante você entender essa parte, nós já vamos entrar lá, viu? Ou seja, aqui então, quando nós falamos aqui, ó, Jesus, ou as pessoas, falava-se de Samaria, que era a capital, tá? Aqui, ó, Samaria, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó, tem uma cidadezinha chamada Samaria, era a capital dessa região aqui. E aqui você tem Jerusalém, tá? Jerusalém, aqui é a capital dessa Judéia com Benjamim aqui, tá? Só que há então um preconceito muito grande com essa região aqui para cima. Aqui, entre aspas, bem entre aspas, ficou a parte santa e aqui ficou a parte aqui que acabou se misturando. Por isso que quando eles iriam se referenciar ou depreciar alguém, eles chamavam de samaritanos, porque eram as pessoas que ficavam acopladas a essa região aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos seguir aqui a leitura. Diz assim, olha, Jesus, então, ele vai partir então, da Judéia para a Galileia, que é lá bem ao norte, em torno de 200 km, tá? E aqui fala que era necessário passar por Samaria. Os judeus, eles faziam de tudo para não passar por Samaria, que era a principal cidade lá do norte, beleza? Eles faziam de tudo. Eles evitavam. Para eles, as pessoas dali eram misturas. Então, eles não passavam por Samaria. Só que para Jesus era necessário porque ele tinha um propósito, tá bom? Ele tinha um propósito, porque ele poderia dar a volta, mas ele tinha um propósito. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, ou seja, a região então chamada Samaria, a cidade lá chamava Sicar, perto das terras que Jacó deu seu filho José. Então, beleza, até aí um fato histórico. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia.
Se a sua Bíblia tiver hora sexta, também vale. Lembra? Começa a contar as horas 6, 7, 8, 9, 10. Então, a partir das 6 horas da manhã, pode ser chamado também de hora sexta. Beleza? Então, Jesus, ele cansou, ele sentou, isso por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Veja que era costume também, se você olhar a história lá de Rebeca, Rebeca é quem busca água. Essa mulher samaritana também é quem busca água. Então parecia ser algo comum, mulher buscar água, tá? Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Ele pediu para a mulher um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então os discípulos foram a algum lugar buscar comida e Jesus ficou sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, tá vendo aqui, olha, judeu, lá de Judá, pede a mim, uma mulher samaritana, de Samaria, água para beber? Pois, aqui está a explicação, pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Tá vendo que o próprio texto já se responde? Está explicado aqui, eles não se davam bem, judeus e samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Tá? Disse a mulher, Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gados? A mulher então confronta Jesus. Jesus respondeu, quem beber da água, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ok. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. Olha, e você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém, tá vendo? Olha, então, nós adoraram no monte e vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos, veja que são povos diferentes, tá vendo? Adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Forte, né? Bom, vamos então tirar aqui algumas lições importantes para a gente aqui, beleza? Vamos lá, primeira coisa, nós já vimos então que Jesus, ele saiu da Judéia e foi para Galileia. Veja que é caminhada, é chão, tá? 200 km, deixa eu colocar aqui 200, vai dar para escrever? 200 km, beleza? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. E aqui fala que era necessário passar por Samaria. Primeira lição que nós podemos aprender então é Jesus, ele passa em lugares que outras pessoas não passariam, tá? Jesus, ele entra em um lugar que outras pessoas não entrariam. E Jesus,
ele vai em caminho que outras pessoas não iriam, tá? Ou seja, eu, você, nós fomos encontrados por ele em lugares, muitas das vezes, que muitas pessoas não entrariam, tá? Você pode ser também essa pessoa que pode entrar em lugar que muitas pessoas não entrariam, tá bom? Você pode ser essa pessoa que pode entrar em lugares que muitas pessoas não podem entrar, tem preconceito, tá bom? Você pode ser essa pessoa. Era necessário ele passar por lá porque ele tinha um propósito. Ele chegou em Samaria, perto das terras que Jacó deu seu filho José, e havia ali um poço de Jacó. Jesus também se cansava, tá vendo? Por quê? Aqui nós podemos ver então a natureza humana de Cristo. Ele se cansava, tá? Ah, mas Cristo se cansava? Cansava, tá? Aqui a resposta. Ó. Ele se cansava, ele tinha sede, tá bom? É bom você entender isso porque muitas pessoas acreditam somente em um Jesus Espírito. Isso não é cristão. Nós não cremos isso. Nós cremos em um Jesus, Deus, que se fez carne. Como ele se fez carne, ele também se cansava, tinha fome, tinha sede, dormia e acordava. Beleza? Ok. Isso se deu por volta de meio-dia. Olha o sol que eles estavam caminhando, tá bom? E muito esforço, tá? Nisto veio uma mulher samaritana e tira água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Isso mostra então que Jesus, ele tinha humildade em chegar para essa mulher, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ele teve humildade em pedir água. Isso ensina para nós também sermos humildes. Tá entendendo? Você tá entendendo? Você, muitas das vezes, pode começar um assunto de salvação simplesmente sendo humilde. Você não precisa chegar falando assim, olha, deixa eu falar com você de Jesus, isso, e descarregar tudo que você tem para entregar. Você pode chegar com calma e ser humilde, simplesmente pedindo água, puxando assunto, conversando de coisas normais, e à medida que você tiver oportunidade, você falar sobre o seu Salvador, tá? Você pode ser simplesmente mais simpático, tá bom? A gente tem a mania de achar que crente tem que ser ranzinza, mas não precisa, tá? A mulher lhe perguntou, tá? A mulher lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber, tá? E aqui está explicando que os judeus não se davam com os samaritanos, tá? Então, outra coisa que você vai aprender então aqui é que, obviamente, você vai encontrar objeção no meio da sua evangelização. Você pode encontrar objeções, confrontos e perguntas. Você precisa estar preparado, tá? Jesus então lança o quê? Curiosidade. Ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e receberia água viva. Outra coisa então que nós vamos aprender é: desperte nas pessoas curiosidade. Você está entendendo? Você pode simplesmente levar Cristo para as pessoas, sendo simpático e despertando curiosidade, tá? Isso é difícil? Não é difícil, tá bom? Então a mulher respondeu: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo e tal. Novamente colocando objeção. Acaso o Senhor é maior do que Jacó e papapá, nós já conhecemos a história, tá? E aí Jesus então faz outra coisa aqui, que é gerar nessa mulher agora, ou na conversa com ela, necessidade. Quem beber dessa água nunca mais, né? Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, ele gera nela agora um propósito de necessidade. Ela fala: eu preciso dessa água. Tá entendendo? Eu preciso dessa água. Então você pode, à medida que você evangelizar, despertar nas pessoas um senso de necessidade. Tá bom? Necessidade, tá? Outra coisa que você pode fazer é você, aqui Jesus ele fala: chama o seu marido e volte,
tá? Porque ela quer dessa água, ela agora necessita dessa água. E aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus então diz, o fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Aqui então Jesus ele está gerando nela agora um senso de consciência. Olha o que você está fazendo da sua vida. Olha aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Consciência. Ela vivia, irmãos, em adultério. Beleza? Ela vivia em adultério. Você está entendendo que loucura? E Jesus está despertando aqui, ó, olha aqui, você está em pecado. E olha que ele não falou com ela, você está em pecado. Ele simplesmente falou assim, ó, você está certa. Você não tem marido e o que você está agora não é seu. Certo? Então ele está gerando nela agora senso de consciência de culpa e de pecado. Você não vai conseguir levar uma pessoa ao arrependimento se ela não tiver senso de culpa, ela não se sentir culpada. Ela não se sentir necessidade de arrependimento, certo? Aqui eu estou olhando só na perspectiva de Jesus, tá? Nessa perspectiva aqui de estratégia. Outra coisa que nós podemos ver, então, ela vê que ele é profeta, reconhece que ele é profeta, tá? E Jesus, então, acaba dizendo para ela o seguinte, olha, acredita em mim, tá? Acredita em mim. Mas aqui tem uma discussão sobre a religiosidade, sobre o monte, onde que deve se adorar e tal. E Jesus, então, ele mostra para ela, olha, você está numa discussão religiosa, porque aqui, onde é que nós vamos adorar? No monte, no templo, onde que é? Então Jesus declara, acredita em mim, está próximo, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não nem em Jerusalém, nem no monte em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa conversa você já sabe, ela está aqui, tá? Ou seja, aqui nessa parte, Jesus está falando que aqui, larga de religiosidade. Nós não precisamos disso para a salvação. A salvação vem dos judeus, tá aqui. Vocês adoram o que vocês não sabem. Aqui nós estamos falando de religiosidade. Quebrar isso nas pessoas também é importante, tá bom? Quebrar isso nas pessoas é importante. E aqui, por último, é ensinar para as pessoas a verdadeira fé. A fé no Filho de Deus, a fé no Messias, a fé na verdadeira adoração. Então aqui vai dizer, no entanto, está chegando a hora, e de fato, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Tá vendo que, então, aqui Jesus ele pode nos ensinar muitas coisas que você, às vezes, está querendo ganhar as pessoas para Deus. Obviamente, você não precisa seguir todos esses passos, mas você precisa ter essa flexibilidade. Ele está ensinando aqui como se evangeliza, como você pode fazer, tá? Na próxima leitura, nós vamos falar, então, sobre essa volta, porque essa mulher, ela agora está muito feliz porque encontrou o Messias. Ele falou, é eu que falo contigo, tá? Uma ilustração muito legal sobre isso, que eu gostei muito, é no The Chosen, falando o encontro de Jesus com essa mulher. Tá na primeira temporada, se eu não me engano. É muito bonito, porque ela sai numa alegria, assim, joga água pro alto, balde pro alto. Ela fica muito feliz, muito feliz. E ela sai correndo porque encontrou o Messias, tá? Então, aqui você tem esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu te expliquei um pouco do contexto aqui. E aqui tem outros aprendizados que você pode tirar, além desses, tá? De evangelização. Beleza? Deus abençoe sua vida. Peço desculpa aí, tô um pouco gripado, tá? Você percebeu que eu devo tá falando um pouco mais anasalado, tá? Mas não podia deixar aqui de fazer essa leitura com você e aprender um pouco mais com você, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até mais. Tchau, tchau.